Olá, meus queridos alunos. Meu nome é Vitor Ramos, sou professor de Direito Penal aqui do Sejo Norte Concursos e hoje nós vamos falar sobre os institutos da desistência voluntária, arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. A ideia é que você possa, com a exposição de hoje, gabaritar as questões de concurso público relacionadas ao tema. Inicialmente, a gente vai olhar a redação do artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então aqui nós temos os dois institutos no mesmo artigo. Até a parte em que ele fala desiste de prosseguir na execução, nós estamos diante da desistência voluntária. E depois, quando se fala impede que os resultados se produzam, nós estamos diante do arrependimento eficaz. Então, o limite entre os dois institutos é o fim dos atos executórios. Mas, além da diferença entre os dois, é muito importante traçar uma diferença entre a desistência voluntária e a tentativa. Então, os alunos de concurso tendem a fazer uma confusão entre os dois institutos. Professor Vitor, mas qual é a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária? Eu gosto muito de lembrar da fórmula de Frank. Frank foi um penalista famoso e ele tinha a seguinte fórmula. A tentativa é aquela, quero prosseguir, mas não posso. Enquanto a desistência voluntária é o posso prosseguir, mas não quero. Então, quando a gente tem uma tentativa, a tentativa exige o dolo de consumação. Então, o indivíduo quer consumar o delito, mas não pode por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao passo que na desistência voluntária, o indivíduo pode prosseguir, mas o ato voluntário desiste de prosseguir na execução e o ato inicialmente almejado não se consuma, ele apenas responde pelos atos já praticados. O arrependimento eficaz, por sua vez, completando aqui a nossa tabela, o agente já fez tudo o que podia, ele finalizou os atos executórios, mas após o fim dos atos executórios, ele age voluntariamente para evitar a consumação do delito. Lembrando que, como eu falei para vocês inicialmente, é sempre bom lembrar o limite entre os dois, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O limite entre os dois é o fim dos atos executórios. Então, passando adiante. Uma coisa que normalmente é cobrada em concurso público é simples, uma nomenclatura utilizada pelo doutrinador Franz von Liszt. Ele chama os institutos referidos de ponte de ouro do direito penal. Liszt entendia que os dois institutos têm origem no chamado direito premial. Além disso, a gente tem que falar sobre a natureza jurídica dos institutos, natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Qual é a natureza jurídica? Prevalece na doutrina e na jurisprudência que a natureza jurídica é a causa de exclusão de tipicidade. A causa de exclusão de tipicidade sobre o resultado inicialmente almejado. Todavia, o agente responde pelos atos já praticados. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro. O indivíduo resolve matar outro, tem 5 balas no tambor de um revólver, desfere o primeiro tiro. Após desferir o primeiro tiro, desiste de prosseguir na execução do crime e o outro sobrevive, aquele que foi alvejado. Nessa situação, a gente está diante de uma desistência voluntária. O indivíduo que atirou não vai responder pela tentativa de homicídio, responderá pela lesão corporal, se grave, gravíssima ou leve, dependendo da consequência do ato. Da mesma forma, vamos supor que eles tenham 3 balas no tambor do revólver, atira as 3 balas e, ao final, ver que o indivíduo ainda está vivo, socorre o indivíduo até o hospital. Quando chega no hospital, esse indivíduo sobrevive. Aqui a gente está diante de quê? Arrependimento eficaz. Então, no caso do arrependimento eficaz, o indivíduo também não vai responder pela tentativa de homicídio. Ele responderá pela lesão corporal praticada, dependendo da consequência, leve, grave ou gravíssima. Então, dados os exemplos, só para confirmar, estamos diante de uma causa de exclusão de tipicidade. Causa de exclusão de tipicidade em relação ao resultado primeiramente almejado pelo agente, mas ele responde sim pelos atos já praticados.
na doutrina era a posição de José Frederico Marques, Heleno Cláudio Fragoso e Damásio Evangelista de Jesus. E na jurisprudência é posição uníssona do Superior Tribunal de Justiça. Então, só para frisar novamente, causa de exclusão de tipicidade. Tema muito cobrado em concurso público. Tá? Requisitos. Quais são os requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Os requisitos são voluntariedade e eficácia. A voluntariedade é um ponto muito interessante, porque exige-se que o ato seja voluntário, livre de coação, mas não se exige que ele seja espontâneo. Então, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz não tem que ter partido do próprio agente. Pode ter sido plantado na cabeça do agente por outra pessoa. O agente pode ter sido induzido por sua mãe, por seu irmão. Então, não necessariamente o ato dele de desistência voluntária, de arrependimento eficaz, partiu dele próprio. Então, é essa a diferença entre o ato ser espontâneo e voluntário. E o requisito aqui da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é que o ato seja voluntário e não espontâneo. Além disso, é necessário que a conduta do agente seja eficaz para evitar o resultado. Aí, professor Vitor, e se não for eficaz para evitar o resultado? Então, a gente não está diante desses dois institutos. Se a conduta não for eficaz para evitar a produção do resultado, estamos diante de uma atenuante genérica, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B, primeira parte do Código Penal. Lembrando que na aplicação da pena, as atenuantes vão incidir na segunda fase, logo após as circunstâncias judiciais. Mas a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são compatíveis com todos os crimes? Não. Eu trouxe aqui para vocês duas incompatibilidades muito importantes. A primeira em relação aos crimes culposos. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são incompatíveis com os crimes culposos, porque não há vontade em relação ao resultado naturalístico. Portanto, há incompatibilidade em relação à desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Quanto ao arrependimento eficaz em específico, há uma incompatibilidade com os crimes formais e de mera conduta. O arrependimento eficaz só é compatível com os crimes materiais, onde o resultado naturalístico é imprescindível para a consumação do delito. Se o arrependimento eficaz, como eu falei para vocês, incide após o fim dos atos executórios e é necessário para evitar a consumação, os crimes que se consumam antes disso, como os crimes formais e de mera conduta, não são compatíveis com o instituto. Portanto, nos crimes formais, em que o resultado naturalístico até existe, mas é dispensável para a consumação do delito, e nos crimes de mera conduta, em que o resultado naturalístico não existe, há uma incompatibilidade com o arrependimento eficaz, tema bastante cobrado em prova. Alunos, agora vamos iniciar o arrependimento posterior. O arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal, que diz o seguinte, acompanha comigo. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, inicialmente, a gente precisa entender qual é a natureza jurídica do arrependimento posterior. Lembrando que a natureza jurídica é um ponto muito importante de cobrança em concurso público. Então, a gente está diante de uma causa obrigatória de diminuição de pena. Por que obrigatória? Porque se houve uma reparação do dano, há um direito subjetivo a essa causa de diminuição de pena. Lembrando que as causas de diminuição de pena operam na terceira fase da aplicação da pena, após a análise das circunstâncias judiciais e após a análise das agravantes e das atenuantes. Quais são os requisitos, professor, para o arrependimento posterior? Primeiro, estão relacionados à natureza do crime. O crime deve ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Professor Vitor, e a violência contra a coisa? Prevalece que a violência contra a coisa não exclui o benefício. E uma atenção, segundo a maioria da doutrina e da jurisprudência, o arrependimento posterior se aplica nos casos de violência culposa.
a exemplo da lesão corporal culposa. Lembrando que a lesão corporal culposa, conforme o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, é de ação penal pública condicionada à representação. E ainda, segundo o artigo 74 da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, conforme esse artigo, a lesão corporal admite a composição civil dos danos. Então, esses são os principais argumentos pela doutrina, afirmados pela doutrina, para permitir o arrependimento posterior no caso de violência culposa, em específico no caso da lesão corporal culposa. Segundo requisito importante para o arrependimento posterior, meus queridos alunos, é a reparação do dano ou a restituição da coisa até o recebimento da denúncia. Reparem que é até o recebimento da denúncia. Então, uma grande pegadinha de concurso é porque se troca recebimento por oferecimento. Então, até o recebimento da denúncia. Lembrando que a restituição da coisa está no epicentro do arrependimento posterior. Então, é muito importante esse requisito da restituição da coisa. E como vocês podem ver no quadro aqui, a restituição deve ser voluntária, integral e pessoal. Esses são os requisitos doutrinários do arrependimento posterior. Voluntário, como eu já falei para vocês, e também em relação à existência voluntária, ao arrependimento eficaz, a voluntária não é a mesma coisa que espontânea. A ideia pode ter sido plantada na cabeça dele por familiares, pelo advogado, até pelo receio de suportar a sanção penal. Então, a restituição não precisa ter partido de ato espontâneo, mas sim voluntário. Voluntário é aquele que não é praticado com coação física ou moral. A restituição deve ser pessoal, salvo na hipótese de comprovada impossibilidade. Exemplo, o indivíduo está internado no hospital. Então, em caso de comprovada impossibilidade, não se observa esse requisito de ser pessoal. Pode ser feito por terceira pessoa. E, por último, deve ser integral. Só que muita atenção, o STF já admitiu o arrependimento posterior no caso de restituição parcial. Inclusive, disse que esse era um dos temas que deve ser abordado para se ter o quanto de diminuição da pena em relação ao arrependimento posterior. Além da reparação ser total ou parcial, o outro quanto de saber a diminuição, se é maior ou menor, é a celeridade e a voluntariedade do ressarcimento. Quanto mais rápido e quanto mais voluntário, maior é a diminuição da pena, tá? Agora nós vamos abordar alguns dispositivos especiais sobre a reparação do dano. Por quê? O arrependimento posterior envolve reparação do dano. Então, quando houver um dispositivo especial no Código Penal ou na legislação penal especial que tratem igualmente da reparação do dano, por ser mais benéfico, esse dispositivo vai afastar o arrependimento posterior. Então não confunda. Agora eu vou trazer para vocês algumas hipóteses de reparação do dano que afastam o arrependimento posterior. A primeira hipótese é o peculato culposo. Leiam comigo, artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. No caso do parágrafo anterior, peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, a gente está diante de um benefício bem melhor do que a causa de diminuição de pena. Aqui, a reparação do dano até a sentença irrecorrível extingue a punibilidade. Então, no peculato culposo, essa causa de extinção de punibilidade, a partir da reparação do dano, se sobrepõe ao arrependimento posterior, tá? Além disso, nós temos nos juizados especiais criminais a composição civil dos danos. E o que a composição civil dos danos acarreta? A renúncia ao direito de queixa ou de representação. Também um benefício maior, mais relevante do que o arrependimento posterior. Seguindo, nós temos a famosa súmula 554 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o procedimento da ação penal. E essa súmula é interpretada nos concursos públicos a contrário senso. E como é que é essa interpretação? O pagamento do cheque sem fundos,
até o recebimento da denúncia, impede o prosseguimento da ação penal. Falta justa causa para o prosseguimento da ação penal. E aqui também um benefício maior, melhor, mais benéfico do que o arrependimento posterior. Por último, desses dispositivos especiais sobre reparação de dano, nós temos os crimes tributários. Segundo a Lei Federal 9249, artigo 34, extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8137, de 90, e na Lei 4729, de 65, crimes tributários, quando o agente promover o pagamento do tributo ou a contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Então a gente está diante de quê? De outra causa de extinção de punibilidade. Também mais benéfica em relação ao arrependimento posterior. Então essas situações de reparação do dano, elas se sobrepõem ao arrependimento posterior. Para finalizar a nossa exposição de hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a extensão do arrependimento posterior. Em relação à extensão, o arrependimento posterior se aplica não só aos crimes contra o patrimônio, mas em todo crime que é efeito de índole patrimonial. Exemplo dado pela doutrina, os crimes de peculato doloso, não estão inseridos topograficamente entre os crimes contra o patrimônio, são crimes contra a administração pública, mas mesmo assim admite-se a incidência do arrependimento posterior, pois há efeitos de índole patrimonial. E aí eu quero trazer para vocês um julgado muito importante do STJ, recente, veiculado no informativo 590. O homicídio não admite o arrependimento posterior, é incompatível com o arrependimento posterior. Por quê? Porque o arrependimento posterior exige a reparação do dano, e isso é impossível no caso de homicídio. Ainda que seja homicídio culposo na direção de veículo automotor e a família tenha realizado composição civil dos danos, não importa, não é possível haver ressarcimento de danos no crime de homicídio. Isso foi dito pelo STJ. No recurso especial 1.561.276 da Bahia, já foi cobrado em concurso público. E para finalizar totalmente a nossa exposição de hoje, agradeço muito a companhia de vocês, vamos só para um quadrinho sinótico. Aqui a gente tem os 3 institutos e o limiar de cada um deles. Entre o início da execução e o fim dos atos executórios, nós temos o quê? Desistência voluntária. Entre o fim dos atos executórios e a consumação do crime, arrependimento eficaz. E entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia ou queixa, arrependimento posterior. É isso aí, meus amigos. Até a próxima. Tamo junto.